Boa noite a todos, são 10 horas 32 minutos, 10h32 da noite de domingo. Há exatos 25 anos caía o Muro de Berlim, símbolo maior do totalitarismo, da opressão, da falta de liberdade, do genocídio, né, da violência contra a cidadania na Europa, no leste europeu, né? Tanto que na Alemanha hoje foi um dia de muitas comemorações, muitas. Hoje a Alemanha é unificada. Então nós vamos falar sobre este assunto, sobre o Muro de Berlim, a sua queda há um quarto de século e o que representou o Muro de Berlim, e vamos falar também da mais recente resolução política do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Nacional do PT, que venceu a eleição com Dilma Rousseff. Para esse bate-papo, que já está sendo assistido por bastante gente, conosco, Marcel Van Hatten, cientista político, e Fábio Osterman, cientista político. Começo contigo aí, Marcel, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite de domingo. 25 anos de um fato memorável que todo mundo livre e democrático comemora. A queda no Muro da Vergonha, a queda de um muro que dividia uma cidade, dividia um povo, dividia um país em dois. E hoje, 25 anos depois, nós vemos, como disseste muito bem, muita festa na Alemanha, muita festa no meio daqueles que entendem a importância dessa queda desse muro. É uma pena que aqui no Brasil uma boa parte da nossa população não tenha noção exata daquilo que aconteceu naquele momento, e é por esse motivo que eu saúdo essa iniciativa de promover esse hangout hoje à noite para a gente falar um pouco mais sobre a queda do Muro de Berlim e a quantas andam os nossos muros aqui no Brasil. Fábio Osterman, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os amigos mundo afora que nos assistem. Hoje é realmente, como o Marcel disse, uma data histórica para a humanidade. Foi o dia que, na verdade, foi o começo da derrocada da União Soviética e de todos os países que tiveram a infelicidade de, após a Segunda Guerra, estarem sob a sua influência geopolítica, maiormente na Europa. Para quem conheceu Berlim, eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, é realmente muito marcante, muito comovente ver as marcas que o período socialista deixou nessa cidade. E mesmo em outras cidades da Alemanha Oriental, e em especial na Europa Oriental, onde hoje o comunismo é repudiado, chegando ao ponto de alguns lugares os símbolos comunistas serem tratados de maneira equivalente à suástica nazista, como é o caso da Hungria e recentemente o caso da República Tcheca, por exemplo, que são 2 lugares que eu tive a oportunidade de conhecer. Hoje acho que é um dia para a gente lembrar de todas as pessoas que sofreram com os regimes comunistas mundo afora, especificamente em Berlim, que é uma cidade, como eu disse, que ainda guarda de maneira muito marcante a memória desse período. Houve registro de 136 pessoas que morreram tentando atravessar o muro, e quem teve a oportunidade de conhecer o memorial do Muro de Berlim percebe o quão absurda seria uma tentativa de cruzar o muro, na tentativa na qual 136 pessoas, segundo o registro oficial, morreram. Então, quando eu estive nesse memorial, não sei se tivesse a oportunidade de conhecer, Diego, e o Marcel também, não sei se teve a oportunidade de conhecer, o memorial que fica na Bernaustrasse, é realmente chocante imaginar o desespero ao que as pessoas eram levadas ao ponto de tentar atravessar um muro tão intransponível que era praticamente uma ação suicida, seja por meio do muro ou atravessando o rio Spree,
que era também, enfim, uma barreira praticamente intransponível. Pouquíssimas pessoas conseguiram sobreviver a essa tentativa, né? Então, é importante que na data de hoje a gente lembre que socialismo necessariamente é sinônimo de tirania e escravidão e opressão dos povos. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estive em 1991, tá? No inverno de 1991, em janeiro de 91, eu estive na Alemanha, tá? Portanto, há mais de 20 anos. Fui com colegas de faculdade, mochileiro, fizemos mais de 15 países de mochila ao longo de 3 meses, aquela coisa que o pessoal faz, né, que a gurizada faz, que realmente eu recomendo. Eu tinha terminado meu primeiro ano de faculdade de jornalismo, bom, então vamos viajar para o exterior, vamos conhecer um pouco da Europa e tal. E aí, em Berlim, eu não conhecia a Europa, aliás, foi a minha primeira vez que eu pisei na Europa, foi quando eu tinha 19 anos, nessa viagem de mochila, né? Eu me lembro que nós nos planejamos para gastar naquela época entre transporte interno da Europa, hospedagem e alimentação, $30 por dia. Era muito apertado. Tinha dias que eram 3 meses de viagem, né? O dinheiro tinha que dar para os 3 meses. E eu me lembro que naquela época a gente entrava nos supermercados e ficávamos muito felizes quando encontrávamos latinhas de atum baratas, porque aí a gente podia fazer pão com atum, né, dava uma reforçada tal, e podia tocar o dia. Bem, quando eu estive na Alemanha, tinha caído, fazia 2 anos, o Muro de Berlim. E eu decidi pegar um ônibus e ir até a Alemanha Oriental, a parte comunista, a parte pobre da Alemanha, a parte atrasada de Berlim. Para quem não sabe, e muitos da nova geração realmente não sabem, o que exatamente foi o Muro de Berlim? Muita gente diz assim, o Muro de Berlim dividiu as Alemanhas. Isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. A essência do Muro de Berlim foi que ele aprisionou os cidadãos orientais e ocidentais. Por quê? Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os americanos dividiram, junto com os soviéticos, o território alemão. Consequentemente, tiveram mais sorte os alemães que ficaram sob o controle americano, porque aí a Alemanha Ocidental se tornou a Alemanha rica, próspera, desenvolvida, um dos melhores índices de desenvolvimento humano do planeta. O lado da Alemanha que ficou com os comunistas, com a União Soviética, foi o lado da Alemanha que empobreceu, que ficou com um IDH baixíssimo, onde houve muita opressão, torturas, assassinatos, ditadura mesmo. Se instalou ali uma tirania comunista alemã com o beneplácito e o controle de Moscou. Só que Berlim, a capital, até o final da Segunda Guerra Mundial, Berlim, a capital do Terceiro Reich, a capital da Alemanha, ficava, territorialmente falando, no lado oriental. Berlim ficava no lado oriental. Berlim não estava dividida, assim como está Berlim aqui, se passou uma navalha e uma parte de Berlim está no lado ocidental e a outra no lado oriental. Não, a cidade de Berlim, a capital, ficava dentro do lado comunista. O que começou? Então, ela ficou ilhada. A capital livre da Alemanha, no pós-guerra, Berlim, ficou ilhada, cercada de comunismo por todos os lados. O que passou a acontecer naqueles anos seguintes à Segunda Guerra Mundial? A população fugia do comunismo e entrava nesta ilha que era a Berlim Ocidental. Assim como os caras fogem até hoje, mais de 50 anos depois, os caras fogem de Cuba. Quer dizer, o povo foge do comunismo, o povo que consegue, como o demônio foge da cruz. Então, os alemães começaram a fugir e eles entravam na Berlim livre, que estava sitiada. O que os comunistas fizeram? Eles construíram esse muro, que tinha, se não me engano, eu não tenho o número certo, mas era mais de 120 quilômetros de muro. Quem está aqui no Rio Grande do Sul pode ter, embora a gente tenha
pessoas nos assistindo no Brasil inteiro e até no exterior, pode ter uma noção. 120 ou 125 quilômetros de muro é como daqui a Xangri-Lá, Capão da Canoa, como de Porto Alegre ao litoral. Isso tudo era um muro. Em volta da Alemanha Ocidental. De maneira que a Alemanha livre, a Berlim Ocidental, dentro da Alemanha comunista, ficou sitiada. Por que eles fizeram isso? Para que o povo sofrido, esmagado, pisoteado pelos comunistas, não tivesse facilidade para entrar naquela ilhazinha e depois pegar um avião e fugir. Então, teve a questão da separação física dos berlinenses, dos alemães, entre aqueles do mundo livre e aqueles que estavam sob o jugo soviético, teve. Mas teve principalmente a coisa de você mostrar para o mundo, né, que as pessoas não queriam fugir do regime, porque com um muro, né, quem é que ia se... Era um muro gigantesco, cheio de arame farpado, com torres elevadíssimas por todos os cantos, com minas, em alguns locais havia minas do lado comunista do muro, havia inclusive, tem uma parte que tem o rio, né, os caras botavam ali inclusive redes, né, de aço para que as pessoas caíssem ali como golfinhos na rede, morressem afogadas, que é um negócio absolutamente cruel. E simbolizou justamente esse período nefasto da história, que foi o comunismo no leste europeu. Marcel, Fábio? Só comentar, o Muro de Berlim começou a ser construído da noite para o dia, literalmente. As pessoas seguiam suas vidas, enfim, tinha as áreas de influência de cada uma das potências vencedoras da guerra, mas as pessoas podiam transitar de maneira mais livre entre essas partes, até que um belo dia, se começou a construir o muro. E antes de o muro ser concluído, mais de 3,5 milhões de pessoas de toda a Alemanha Oriental migraram para a Alemanha Ocidental por meio de Berlim. Esse foi o principal motivo pelo qual eles ergueram esse muro ao redor da Berlim Ocidental, porque tinham medo que não sobrasse mais ninguém, basicamente. Isso em 61, vejam bem, 61. Alguns poucos anos após o final da guerra, quando ainda se tinha, por parte do Ocidente, a ilusão de que o bloco socialista era responsável por diversos avanços econômicos e sociais. Mas quem estava vivendo lá dentro já percebia muito claramente que não havia a menor possibilidade de prosperidade e liberdade vivendo sob um regime totalitário, como era o caso. Uhum. E é importante ressaltar que a Alemanha Oriental era o cartão de visitas de todo o bloco soviético, né? Porque justamente era o espaço de tensão mais clara com o Oeste. Então eles tinham realmente, a União Soviética subsidiava de maneira muito forte a Alemanha Oriental. E ainda assim as pessoas não tinham a menor dúvida em querer, em arriscar suas vidas, inclusive, para migrar para o Oeste. Uhum. Deixa eu só agregar uma outra coisa antes de passar para o Marcel, porque eu disse que eu peguei um ônibus, né, 2 anos após a queda do muro, em 91, eu peguei um ônibus meio que sem destino, assim, sabe, tal conhecer. Gente, eu fiquei apavorado. Oriental, que se chamava, aquela coisa que comunista faz, né, comunista distorce o sentido das palavras, né? A Alemanha comunista se chamava República Democrática da Alemanha, ou seja, ela era qualquer coisa, menos democrática, mas, no entanto, se chamava de democrática. Eu fiquei apavorado, porque eu entrei na Alemanha Oriental, aos pedaços, muita mendicância, mas não é assim, mendicância um ou outro na esquina, como você vê em qualquer grande cidade. Eu vi muito mendigo nas ruas, eu vi pessoas fazendo fogueiras nas ruas para se aquecer,
provavelmente porque não tinham dinheiro para pagar calefação dentro das suas casas no inverno alemão, né? Muita sujeira, uma cidade suja, e os prédios parecia que não recebiam uma mão de tinta há 50 anos. Foi isso que eu vi 2 anos depois de cair o Muro de Berlim, na Berlim Oriental. Marcel? Marcel está sem áudio aí, peraí. Marcel está sem áudio. Agora sim, Marcel. Desculpa. Aproveitando esse gancho, a última vez que eu estive em Berlim, eu estava estudando na Europa, estudei na Holanda, estudei na Dinamarca, então a proximidade entre as capitais ali é grande, que permite que se possa visitar com alguma frequência cidades importantes na Europa. Então eu estive algumas vezes em Berlim, mas a última vez eu fiz uma viagem de carro e estive de carro na cidade. E aí foi um pouco mais fácil também andar de um lado para outro da cidade e perceber exatamente isso que tinha percebido em 91. Mas a transição ela permanece, você percebe ainda quando vai de um lado ao outro a cicatriz cinza que ficou, né, no lado a falta da mão de tinta, a falta de prosperidade. Por mais que depois agora são 25 anos de reunificação, muita coisa já tenha mudado, ainda fica essa cicatriz, fica aquela imagem dos prédios mais baixos, de menos desenvolvimento numa área da cidade em relação à outra. E o que mais me chama a atenção em relação ao muro em si, em relação à obra, é o impacto psicológico dela e como demonstra de forma prática que não é possível um regime totalitário. As pessoas fogem, as pessoas têm liberdade, os indivíduos precisam de liberdade para prosperar, para produzir, para serem aquilo que eles realmente querem ser. Não é possível termos uma sociedade planejada, é algo irreal. E o muro demonstra muito bem isso, porque o muro visa impedir justamente as pessoas de serem aquilo que elas querem ser, de sair, de buscar outra, ou no caso, sair de Berlim, mas se trata também a questão de Cuba, né? Onde o cidadão, você vê gente querendo sair de Cuba, você não vê ninguém querendo ir para Cuba, né? Ou se há, são muito poucos, né, os que querem ir para Cuba em relação o turismo tem vários. Oi, Fábio. A turismo tem vários. Turismo tem vários, e até um turismo um pouco assim, macabro, né? Claro, tem para ver o zoológico. Ele é muito bonito, eu nunca estive lá, até tenho interesse em conhecer as belezas naturais que a gente vê, mas infelizmente o turismo que muito comunista faz, que muito socialista faz para ir ver uma sociedade em busca eterna da perfeição, é o turismo macabro, porque vive às custas de uma população escravizada, uma população que não tem acesso realmente àquilo que gostaria de ter acesso e que nós temos no dito mundo livre. Então é chocante ver que ainda hoje persiste uma mentalidade totalitária por parte de muitas pessoas que acham que essas utopias são possíveis. A história já provou, o muro foi derrubado, ele não vai ser nunca mais construído, não naquele local, mas seguem havendo nostálgicos, pessoas que buscam nesse tipo de ideologia uma forma de expressão política. Para utilizar um adjetivo que está bastante na moda ultimamente, é estarrecedor. Uhum. Olha, para que se tenha uma ideia do totalitarismo da Alemanha Oriental, que na verdade era um país comunista, mantido, né, com os tanques do Pacto de Varsóvia, em contraposição à OTAN, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, esta sim comandada pelos Estados Unidos. Para que se tenha uma ideia do que foi o totalitarismo, o Erich Honecker, que era o secretário, que era o chefe de Estado, né, ele foi o secretário-geral do Partido Socialista da Alemanha e foi o chefe de Estado, chairman, né, do Conselho da Alemanha Oriental, de 1971 até a queda do muro
em 1989. Quer dizer, o cara ficou mantido lá por quase 20 anos, foram 18 anos. Ele ficou no poder, o Erich Honecker, esse. E República Democrática da Alemanha, lembre-se sempre. Oi? República Democrática da Alemanha. República Democrática da Alemanha, que a gente sempre tem que fazer a ressalva, né? Era a comunista, porque comunista gosta de prostituir a palavra democracia, né? Se vir popular no nome de um país ou democrático, é alerta vermelho. Se vir os dois juntos, então é batata. Exato. República Democrática da Coreia, República Popular da China, República Democrática do Congo. Exatamente. Bom, tem 2 episódios, né, que marcam muito a história do Muro de Berlim, que é quando o Kennedy, lá no início dos anos 60, esteve lá em Tiergarten, lá em frente ao portal de Brandemburgo, e fez um célebre discurso pedindo aos comunistas que não fizessem esse muro. E depois, nos anos 80, quando o Ronald Reagan também foi lá e, diante de uma multidão de berlinenses, conclamou Mikhail Gorbachev a derrubar o muro. E Gorbachev parece ter ouvido o Reagan, porque quando o Erich Honecker pediu auxílio do Pacto de Varsóvia para conter a multidão que ia para o muro, a multidão do lado oriental, ou seja, as pessoas que queriam do lado comunista derrubar o muro, ir para o outro lado, apertar as mãos dos berlinenses do lado ocidental, o Gorbachev não permitiu. Então, mesmo que agora o Gorbachev, eu sei que ele andou aí nos últimos dias dando algumas declarações saudosistas, né? Isso aí ninguém tira dele, né? O Gorbachev entrou para a história porque os líderes da antiga Alemanha Oriental, lá em 1989, pediram autorização para reprimir o levante que havia dos 2 lados do muro, mas o que eles podiam reprimir era do lado oriental, ou seja, reprimir a população que estava sob o jugo comunista. E o Gorbachev não permitiu. Consequentemente, entrou em colapso o muro. E aí as pessoas foram para as ruas com machadinha, com martelo. Os caras levavam até... Tem uma imagem que eu me lembro da época em que tinha um cara com saca-rolhas. O desejo das pessoas de derrubar aquele símbolo de tirania e de opressão era tão grande, tinha gente com saca-rolha, sabe? Claro que isso era só uma coisa simbólica, não fazia cócegas num muro de concreto daquele tamanho. Mas o cara com saca-rolhas, sabe? Mostrando a indignação dele com aquela opressão toda. É que a maneira como o muro... É que é importante entender também que toda a operação de abertura da fronteira com Berlim Ocidental se deu de uma maneira um tanto quanto atrapalhada. Houve uma série de mal-entendidos e a atuação de um funcionário da Alemanha Oriental bastante incompetente, chamado Schabowski, é bem destacada nisso aí, porque ele foi para uma entrevista coletiva falar sobre rumores de que se estaria abrindo as fronteiras. E daí ele falou que eles estariam autorizando maior abertura, e daí perguntaram para ele quando. Daí ele pegou e falou... que não diz... Daí ele pegou e provavelmente olhou o papel e não dizia nada. Daí ele pegou e falou de maneira um tanto quanto espontânea. A partir de agora. E daí o povo correu para os checkpoints com Berlim Ocidental, e os guardas começaram a ver aquela multidão se aglomerando ao seu redor e, obviamente, não tiveram como responder. Até o ponto de que, enfim, veio a ordem e começaram a deixar as pessoas passarem para o outro lado. E daí os alemães orientais, com a ajuda também dos alemães ocidentais, em meio a esse desespero de que talvez essa ordem não durasse por muito tempo, começaram a trazer o que podiam para derrubar o muro. Então o muro começou a ser derrubado justamente nessa noite de 9 de novembro de 1989 e foi sendo derrubado ao longo das semanas seguintes, e aí se começou a transição, né? Realmente o governo caiu e não houve mais a menor sustentabilidade
para se manter aquele regime. Uhum. Ainda sobre o Erich Honecker, que foi este líder foi o chefe de Estado da Alemanha Oriental, né, de 1971 a 1989, quando caiu o muro. Quer dizer, houve tantas atrocidades, tantas violações de direitos humanos da parte dos comunistas da Alemanha Oriental, que o Erich Honecker, em seguida, ali por 90, 91, ele se exilou na embaixada do Chile em Moscou, tá? Pediu que o Chile o recebesse, o Chile não o recebeu. É bom que se diga, tá? O Erich Honecker foi uma liderança do Partido Comunista da Alemanha durante o nazismo. Imagina que coisa. Ele foi preso pelo nazismo. Só que aí depois terminou a Segunda Guerra e ele implantou a tirania comunista. Ele tinha sido vítima da tirania nazista, foi vítima da tirania... Foi vítima, não. Tornou milhões de pessoas vítimas de uma outra tirania, a tirania comunista, que é o que eu digo, quer dizer, nazismo, comunismo, fascismo, é tudo a mesma porcaria, são regimes totalitários. E o Erich Honecker ia ser julgado por violações dos direitos humanos, houve muitas na Alemanha Oriental, só que aí deram autorização para ele viajar para o Chile, onde ele tinha familiares, e ele acabou morrendo logo em seguida, ali nos anos seguintes, de câncer. É interessante, Diego, que trouxeste justamente isso agora em relação ao nazismo, comunismo e tal, comparando os dois, porque foi algo que nesse fim de semana, quando a gente foi no Memorial Luiz Carlos Prestes, nesse protesto que houve, que teve ampla repercussão, foi algo que nós trouxemos também ao debate, né? A comparação entre essas duas coisas, comparação entre nazismo, comunismo, fascismo, para nós tudo farinha no mesmo saco. E nós queremos que o Brasil é liberdade e democracia. Até talvez para explicar um pouco mais para quem está assistindo aqui não sabe o que foi feito, um grupo de pessoas da sociedade, aí, a maioria de Porto Alegre, esteve diante do Memorial Prestes na tarde de ontem, levando coroa de flores em homenagem às vítimas do comunismo ao redor do mundo e celebrando os 25 anos da queda do Muro de Berlim diante de um monumento que foi construído em um terreno doado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre para celebrar a vida ou a história, enfim, de um comunista, líder comunista brasileiro que, para mim, me causa vergonha, na verdade, pelo que fez Luiz Carlos Prestes no nosso país. A coluna Prestes foi vergonhosa. Quem conhece história, quem sabe o que foi, além de ser um sujeito extremamente atrapalhado, já deveria, por aí, já nas suas próprias, já entre seus próprios liderados, ele representava muito pouco. Para quem não é comunista e para quem é democrata e para quem defende as liberdades individuais, que eu tenho convicção é a maior parte do povo brasileiro, Luiz Carlos Prestes não foi líder de nada. Luiz Carlos Prestes foi um líder, na verdade, execrável, não merece um monumento como tem em Porto Alegre. Então, essa manifestação que nós fizemos ontem, em favor da liberdade e da democracia, execrando o comunismo, também foi execrando o nazismo, execrando o fascismo, execrando qualquer tipo de ditadura, porque esse tipo de regime não contribui de forma nenhuma, muito antes pelo contrário, para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais desenvolvida, né? E aí os exemplos são históricos. Sem dúvida. Bom, eu quero parabenizar vocês, tá, Marcel? Parabenizar a ti e a tantas outras pessoas. Eu sei que vocês fizeram este movimento. Muito mais do que qualquer coisa, foi um movimento democrático de vocês, em frente a este Memorial Prestes. Na verdade, eu sei qual é o objetivo deste memorial em Porto Alegre, que é um memorial saudado pelas esquerdas, e que infelizmente foi pago com dinheiro público dos nossos impostos. A informação que a gente tem aí é de que custou mais de 7 milhões de reais. O objetivo é levar as crianças das escolas lá para vender a ideia de que o comunismo é uma coisa boa. Está muito além do que propriamente o próprio Prestes, que foi uma figura
na minha opinião, desprezível da história política brasileira. Foi um homem plantado aqui no Brasil como um foco revolucionário do Comintern soviético. Hoje já se sabe, já há documentos que mostram isso. Quer dizer, o Prestes foi um agente da KGB no Brasil para implantar o regime cubano no Brasil. Então, quando se faz um memorial ao Prestes numa cidade como a nossa, Porto Alegre, em que se coloca peças dele, enfim, se diz que o objetivo é resgatar a história, tal, não. O objetivo é levar as crianças, né, sobretudo na mais tenra idade, crianças das escolas públicas e privadas da nossa cidade, do nosso estado, a ver o comunismo, o socialismo como algo aceitável, romantizado, palatável. Então vocês estão de parabéns, porque tudo que eu vi lá, os cartazes que vocês fizeram, botaram flores, inclusive, em frente ao memorial, em homenagem aos mais de 100 milhões de mortos do comunismo no século passado. Foi o regime político. Veja bem, eu disse antes, nazismo, comunismo, fascismo, tudo a mesma porcaria. Mas há uma escala de mortes nisso aí, no mundo no século passado. Disparado, o comunismo foi o que mais matou. 120 milhões. Depois vem o fascismo, depois vem o nazismo, depois vem o fascismo. Todos devem ser, evidentemente, repudiados. Só que há, sobretudo na América Latina, né, uma tentativa de vender o comunismo, o tal do outro mundo possível, né, como algo aceitável, como algo humanista, que não é. Onde o comunismo, o socialismo real, né, o comunismo, na verdade, o socialismo real, foi implantado, descambou para miséria, pobreza e genocídio. Então vocês estão de parabéns, vocês que foram lá, acho que tinha 30 ou 40 pessoas, vocês foram lá, fizeram um protesto democrático contra o comunismo, deixaram os cartazes de vocês, fizeram isso, eu vi alguns vídeos, inclusive na internet, num alto astral, tinha pessoas de várias classes sociais, né, tinha pessoas de várias formações, e eu acho que também demonstra o seguinte, as pessoas não vão mais se calar perante esta tentativa de transformar o Brasil numa Argentina, que é o estágio primário, numa Venezuela, que é o estágio secundário, né, ou numa Cuba, que é o estágio final do processo bolivariano na América Latina. É interessante de notar que as reações, nós ainda temos que as reações pós-processo, né, por mais que nas redes sociais tenha sido amplamente favorável àquilo que foi feito, até porque foi pacífico, nós vemos que o establishment ainda faz muito pouco caso, ou desdenha, ou até se sente contrariado com o que nós estamos fazendo. A reação, por exemplo, do arquiteto Ezequiel diz que foi lamentável, que nunca viu algo de tamanho radicalismo na cidade de Porto Alegre. Ele só pode estar de brincadeira, só pode estar fazendo piada com a nossa cara, porque, em primeiro lugar, foi pacífico, foi, como disseste, foi alto astral, foi algo assim, claro que na parte da homenagem às vítimas, minuto de silêncio, foi tudo extremamente respeitoso, né? Agora, esse cidadão, ele não pode ser de Porto Alegre, não pode conhecer a cidade que destruiu o relógio dos 500 anos. Ele não pode ter lido os jornais recentes em que apareceu aí a destruição da sede da Abril, patrocinada, aliás, por militantes ligados ao Partido Comunista, ao UJS. Isso sim é um protesto lamentável. Luiz Carlos Prestes. Não é? Partido fundado por Luiz Carlos Prestes. Partido fundado por Luiz Carlos Prestes. Então, assim, nós temos que quebrar essas barreiras. Depois teve um tal de Edson Silva, Edson Souza, agora deixa eu achar o nome. Silva. Oi? Silva. Edson Silva, ele é o presidente do Instituto Olga Benário Prestes, que foi esposa do Prestes e tal, e ele disse que era um ambiente raivoso de ódio e que era um ato fascista, uma manifestação de direito com símbolos da suástica, do nazifascismo, da TFP.
Poxa, eu respondi o comentário, eu disse, ou o senhor se retrate porque não está falando a verdade, o senhor está mentindo. Ele disse, está mentindo. E se retrata imediatamente, ou quem vai buscar alguma medida judicial cabível somos nós, porque ele, inclusive, está medidas judiciais cabíveis. Né? Eles fazem esse cursinho achando que vão nos amedrontar. Então, essa espiral do silêncio, como muitas vezes mesmo te referes a ela já está sendo quebrada, e é muito interessante ver o que na época do Muro de Berlim, justamente quando veio aquela massa, aquelas hordas de pessoas ao longo do derrubando, ninguém mais segura. E isso está acontecendo no Brasil também. O silêncio está sendo quebrado, pode ter sido 40, 50 pessoas nessa manifestação, mas muita gente disse que gostaria de ter sabido antes para poder participar. No próximo sábado vai ter manifestação, dia 15 de novembro, em Porto Alegre, no Brasil inteiro. O Fábio acho que pode falar um pouco mais sobre isso, que ele está na organização, no movimento. Mas tem insatisfação popular com o PT específico, eu acho que isso nos leva depois à próxima pauta da conversa. Ela é muito grande e está rompendo a barreira do silêncio. Fábio. Perfeito. Esse senhor, inclusive, que preside esse instituto, é um militante do PCdoB, foi secretário da Prefeitura de Porto Alegre quando do PT, enfim. Pessoa dentro dessa linha desse psicopata chamado Luiz Carlos Prestes, que é uma figura cuja biografia é cheia de demonstrações da sua falta de escrúpulos em prol dos seus objetivos políticos. Para vocês terem uma ideia, em 1951 ele se aliou ao homem que enviou sua esposa, grávida de sua filha, para a Alemanha nazista. Se aliou a Getúlio Vargas, porque ele acreditava que aquilo estava dentro do interesse do seu partido. Também ele tentou dar um golpe em 1935 no próprio Vargas, e a partir daí ele acabou se dando um pouco mal politicamente, mas depois voltou a apoiar Vargas apesar disso. Também ele foi uma das figuras que, mesmo após a abertura dos arquivos que demonstraram os expurgos de Moscou e todas as barbaridades praticadas por Stalin, seguiu militando e recebendo dinheiro da União Soviética. Então, enfim, a gente precisa cumprir essa tarefa educativa de trazer à luz os verdadeiros objetivos das figuras totalitárias que ainda povoam o imaginário popular no Brasil. Mas sobre as manifestações do dia 15, existem diversas manifestações Brasil afora organizada, e eu, junto com um grupo de amigos de diversas cidades do Brasil, estamos tentando buscar a unificação dos movimentos de oposição civil e democrática por meio de um grupo chamado Movimento Brasil Livre. Quem tiver interesse pode dar uma olhada na página lá, é facebook.com/mblivre. Tem outras figuras participando também, como Paulo Eduardo Martins, Paulo Batista, o próprio Marcel, que é nosso líder aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, e a partir daí a gente espera atuar como uma espécie de referência nessa loucura que acabou virando esses movimentos de rua no Brasil, inclusive com algumas pessoas, eu acredito isso em parte ao desespero que essa campanha suja que o PT colocou em prática, em especial no segundo turno, acaba levando as pessoas a acharem que a gente não tem mais saídas dentro do jogo democrático. Mas esse movimento é formado por pessoas que acreditam que sim, ainda é possível fazermos uma oposição limpa dentro dos limites da democracia, e é assim justamente que nós vamos, em 2018, tirá-los do poder. Deixa eu dar, só para a gente fechar sobre a questão do Muro de Berlim, e aí sobre essa manifestação, que mais uma vez eu parabenizo a todos que lá estiveram presentes, em frente ao Memorial Prestes. Tem uma coisa que muita gente não sabe. Luiz Carlos Prestes, o tal Cavaleiro da Esperança, é um assassino. Tá? Tem um episódio da história, que é um episódio que é evidente, não é contado, tá? Não é contado pelos comunistas que dão aula de história, evidente. Tá? Houve a intentona comunista, lá nos anos 30, que foi um fracasso. Tá? Houve várias prisões, documentos foram apreendidos, tá?
E aí se chegou uma garota de 16 anos, tá? Acho que ela tinha 16 ou 17 anos, tá? E essa garota foi considerada uma delatora, teria sido quem entregou os comunistas para o regime de Getúlio Vargas. Ainda era o governo provisório de Vargas, porque o governo de Vargas teve 3 fases, né? Era o governo constitucional. Teve o governo provisório, de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e de 37 a 45 a ditadura do Estado Novo. Essa garota foi presa, tá? E os dirigentes do PCB, na época, acharam que ela era a delatora, tá? Que ela era a traidora. Bem, aí eles fizeram um tribunal stalinista, leninista ali, mas houve dúvidas sobre se a moça era ou não era, tá? A delatora. E aí eles optaram por não condenar. E escreveram para o Prestes isso. E o Prestes respondeu, tá? Com uma carta. Eu tenho trechos da carta aqui. Vejam só a frieza desse sujeito, Luiz Carlos Prestes, que tem um memorial na nossa cidade, Porto Alegre, pago com dinheiro público. Vejam a frieza dele para dar cabo de uma vida humana. Fui dolorosamente surpreendido pela falta de resolução e vacilação de vocês. Assim não se pode dirigir o partido do proletariado, da classe revolucionária. Por que modificar a decisão a respeito da garota? O que tem a ver uma coisa com a outra? Há ou não há traição por parte dela? É ou não é ela perigosíssima ao partido? Com plena consciência da minha responsabilidade desde os primeiros instantes, tenho dado a vocês a minha opinião quanto ao que fazer com ela. E aí ele vai, tá? E diz o seguinte, ou bem que vocês concordam com as medidas extremas, e neste caso já as deviam ter resolutadamente posto em prática, ou então discordam, mas não defendem como devem tal opinião. Ou seja, o Prestes reprimiu seus companheiros de PCB, de Partido Comunista, de maneira que eles deveriam executar a garota. A garota cuidava dos serviços caseiros, foi fazer um café. Ao retornar, um deles, Honório, sentou ao lado dela. 4 comunistas entraram no recinto, um deles passou uma corda de 50 centímetros no pescoço da garota e ela foi estrangulada, enquanto se debatia desesperadamente tentando salvar-se. Poucos minutos depois, vejam bem, isso é muito importante, viu? Para que se tenha noção da pessoa que foi homenageada com o memorial em Porto Alegre. Poucos minutos depois, o corpo de Elza, dessa garota, com os pés juntos à cabeça, quebrado para que pudesse ser enfiado num saco, foi enterrado nos fundos da casa. Eduardo Ribeiro Xavier, que era um dos comunistas lá, enojado com o que acabara de presenciar, teve uma crise de vômitos. Perpetrara-se então o hediondo crime em nome do Partido Comunista. Poucos dias depois, Prestes foi preso em seu esconderijo no bairro do Meier, no Rio de Janeiro, né? E anos mais tarde, o irmão de Elza, né, participou da exumação do cadáver da garota nos fundos da casa. Tá? Este é um retrato da virulência de Luiz Carlos Prestes, que para nossa vergonha, sabe, nós gaúchos temos que ter vergonha, né, de pagar com dinheiro público. Esse homem foi homenageado em Porto Alegre. Então, olha, que movimento bonito, democrático que vocês fizeram. E esse cidadão, Marcel e Fábio, que é do Partido Comunista do Brasil, é um militante de carreira, a vida, não sei se ele trabalhou em alguma coisa nos últimos 20 anos, a não ser CCC da esquerda. Esse cidadão que falou que o movimento era fascista, a mim não surpreende, porque para os comunistas, tudo que não é igual ao que eles querem é fascista.
Este é o ponto. Eles chamavam... Acha que essa... Só um parênteses aqui rapidinho, Marcel. Do lado comunista do muro, inclusive, o muro era chamado de barreira antifascista. Tamanha a inversão de valores. Eles vendiam para as pessoas a ideia de que o muro estava sendo construído para impedir que os fascistas invadissem o paraíso socialista. Essa carta que tu deixa pouco, tu acha que vai estar nesse memorial? Porque se é um memorial, tem que ter todo o acervo dele, né? Tu acha que vai ter todo o acervo do Luiz Carlos Prestes lá ou não? Acho que não. Acho que não, porque... Sabe por quê? Porque nós vamos levar lá. Perfeito. Bom, se vocês fizerem isso, estão de parabéns. Mas é evidente, isso aí é preciso ser desmascarado dia e noite. Acho que, aliás, já ficou definido também que todo dia 9 de novembro nós vamos lá fazer a nossa homenagem às vítimas do comunismo, enquanto aquele monumento continuar, o memorial, aquele prédio, continuar sendo um monumento a Prestes. Nada impede que seja um memorial alguma outra coisa, liberdade, democracia, o que quer, né, algo de valor mesmo. Mas enquanto for um memorial a Prestes, nós precisamos protestar e falar à sociedade a verdade, porque claro. Como isso? As nossas crianças vão ser levadas lá. Marcel, deixa eu dizer o seguinte, tá? Sobre isso que tu estás dizendo, vocês podem, eu dou como sugestão para vocês, levarem o livro. Esse trecho eu tirei do livro Combate nas Trevas, de um homem que foi a vida toda de esquerda, Jacob Gorender, tá? Está na página 243 do livro dele, Combate nas Trevas. Tá? O que mostra que Luiz Carlos Prestes era um pusilânime, era um covarde, era um psicopata. Vocês podem levar para este memorial, fica a sugestão, este livro do Jacob Gorender, Combate nas Trevas, que era um homem de esquerda, tá? Diga-se de passagem. Eu tenho uma ideia. Quem sabe a gente não oficia a Federação Gaúcha de Futebol, que foi a instituição que doou o terreno para a construção desse memorial, para que doe um terreno de tamanho similar para a construção de um monumento em memória às vítimas do comunismo, como existe em diversas cidades do mundo afora. Como nós não somos pusilânimes como eles, utilizando a expressão do Diego, que eu gosto bastante, nós não vamos pedir recursos públicos para isso, mas acho que a gente poderia construir com doações privadas um memorial lembrando dos horrores do comunismo e homenageando as pessoas inocentes que se viram por fruto do destino, tendo a infelicidade de nascer e viver dentro das fronteiras de países comunistas. O que tu acha, Marcelo? Eu acho uma boa ideia. Acho uma boa ideia e acho que nós temos que entender bem certinho como foi que se deu que uma Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade essa doação do terreno para que se construísse um memorial. Nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando de propriedade que é de todos os munícipes de Porto Alegre, no caso, que era uma propriedade da prefeitura, e foi doada para uma finalidade, que era a construção da sede da Federação Gaúcha de Futebol, mas que, além disso, também está sendo agora palco ou área para a construção desse monumento lamentável. Acho que é uma excelente iniciativa e nós, a meu ver, nós devemos pedir, já que esse monumento mesmo, esse memorial, seja transformado em algo que realmente diga respeito à democracia e à liberdade, e que não permaneça como uma ode a um psicopata, a um assassino, a um cidadão que não representa absolutamente nada de bom para quem defende a democracia e a liberdade do nosso país. Eu queria passar, Diego, a pauta da resolução política do Partido dos Trabalhadores, que essa semana foi divulgada, até porque foi também, aliás, na semana passada, foi na semana passada mesmo que foi assinada, né, pelo PT, está aí, resolução política do Partido dos Trabalhadores. E que traz, para quem não acreditava, para quem acha que o partido é um partido normal, dentro de uma ordem democrática, que é um partido que... Essa resolução política põe tudo abaixo, porque demonstra de forma clara a que veio o PT,
o que o PT quer, o que nós já sabíamos antes disso, mas aqui é simplesmente um manual do que o PT quer para o Brasil nos próximos anos, e eu posso dizer já, antes de começar a análise desse documento, que não é coisa boa. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? O documento tem 9 páginas, foi feito no dia 3 de novembro pela Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, e com toda sinceridade, tem inclusive algumas palavras muito vulgares aqui utilizadas, mas é mais do mesmo, tá? Até porque é um documento, embora ele seja público, ele é ele é um documento para tentar incendiar a militância, porque é sabido, e nós vimos na última eleição, que a militância do PT, ela rareou muito, muito. Aquela militância que se via nos anos 90 e no início da década passada não se vê mais, né? A militância, ela é predominantemente atrelada ao emprego público, tá? Não é só, por favor, há pessoas que têm os seus trabalhos, enfim, e que até são simpatizantes e militantes, mas em regra, a maior parte parecem ser CCs e gente ligada ao partido aí, tá? Me chama a atenção a história de falar que a oposição, encabeçada por Aécio, está textual aqui, né, Marcel, aquilo que tu citaste. Correu as piores práticas políticas. Eles começam, antes de falar no Aécio ainda, Diego, eles começam assim, ó, os 2 primeiros parágrafos vão passar adiante, ele diz assim: vencemos graças à consciência política de importantes parcelas do nosso povo, da mobilização da antiga e da nova militância de esquerda, da participação de partidos de esquerda, e aí vem, ó, e da dedicação e liderança do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma. Ou seja, no documento oficial, nem ali eles têm o pejo de esconder a liderança do ex-presidente Lula na frente da própria liderança da candidata que foi reeleita. Claro. E aí depois do que disse aí do Aécio Neves, né? Além de representar, eu posso ler um pedaço aqui, Diego? Diz o seguinte: a oposição encabeçada por Aécio Neves, isso aqui parece texto de movimento estudantil, já para preparar quem está assistindo ao Hangout aí. Além de representar Aécio Neves, né, além de representar o retrocesso neoliberal, incorreu nas piores práticas políticas: o machismo, o racismo, o preconceito, o ódio, a intolerância, a nostalgia da ditadura militar. Mas vem cá, o Partido dos Trabalhadores faz uma declaração dessa, uma resolução oficial. Isso aqui parece, sinceramente, um texto de panfleto de movimento estudantil de última categoria, não de um partido que acabou de ganhar mais uma vez a presidência da República. E aí continua. Tu usas uns termos interessantes, era ali que eu queria ir mesmo. E tem 3 pontos que eles dizem aqui, ó. Para transformar o Brasil, está na página 3. Para transformar o Brasil é preciso combinar ação institucional, mobilização social e revolução cultural. Então vamos lá, vamos aos 3 pontos. Perfeito. A ação institucional, os conselhos aí que agora a Câmara Federal derrubou, o Senado vai derrubar, os conselhos se convencionou chamar de conselhos bolivarianos ou sovietes do PT, são esses conselhos que tiram poder do legislativo, enquanto soberano para representar a população, né, e passam eles, conselhos aparelhados pelo governo, a ser a interlocução com a sociedade. Então esse é o primeiro ponto, a ação institucional, tá? Mexer na legislação vigente para poder transformar o Brasil, como eles dizem aqui. Segunda coisa, mobilização social. E aí eles se valem muito da CUT, tá? Que é o braço sindical, e do MST, que é o braço rural do petismo. CUT e MST, mobilização social. Nem tem que pagar para os caras, nem tem que botar ônibus, dar comida e tal, botar esses caras na rua. E o terceiro ponto, revolução cultural, que é o que nós já estamos vivendo há bastante tempo. Revolução cultural,
que é a história da tomada do poder por dentro de Antônio Gramsci. Fábio? Fala. Só ressaltar que existe toda uma ramificação Brasil afora de ONGs envolvidas em fomentar a mobilização social em torno do projeto de poder do PT. Essa semana eu recebi por meio da minha página uma mensagem de uma moça que estava muito preocupada porque ela era bolsista de uma organização chamada Educafro, que financia os estudos e concede bolsas de estudos para jovens com ascendência negra. E ela recebeu um e-mail dizendo que aqueles que não ajudassem a coletar assinaturas para o abaixo-assinado, aliás, para o abaixo-assinado não, para o projeto de lei de iniciativa popular para a instauração da Assembleia Nacional Constituinte, pagariam uma multa de R$300. Que barbaridade. Deixariam de receber o benefício. E, inclusive, dava dicas de como coletar e enviava no corpo do e-mail já para imprimir as fichas para coleta das assinaturas. Então, eles têm um exército de pessoas, Brasil afora, auxiliando o seu projeto de mobilização popular. E aí vocês veem, Diego e Fábio, logo adiante na página 4, depois do partido falar um pouco sobre, depois da resolução tratar um pouco justamente da questão do longo prazo e tal, vem a preocupação do PT com a oposição. E a preocupação em agir rápido, e foi isso que nós vimos logo após a eleição. O presidente Dilma já falou em democratização dos meios de comunicação, já falou em reforma política, da forma como eles querem. Aí diz assim aqui no documento: porém, certas medidas impostas pela realidade internacional e nacional, mas principalmente pela atitude de reação permanente da oposição, precisam ser tomadas imediatamente. E aí começam. Para isso propomos: 1. Conclamar a militância a participar dos atos em defesa da democracia e da reforma política previstas para a semana de 9 a 15 de novembro. Vocês viram aquele post do PT, militância às armas, não viram? Sim, aham. Pois é. E contra a intolerância política, porque o dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, foi decidido que os movimentos de oposição fariam protestos desse dia, logo depois do dia 1º, quando deu todo aquele sucesso das manifestações. E o PT é rápido na reação. E já disse que vai às ruas também. Então nós podemos esperar, no próximo sábado, dia 1º, apesar de toda nós vamos fazer manifestações pacíficas dentro da ordem, nós podemos esperar que o PT vá tentar fazer manifestações no sentido oposto. Então, nós vamos ter que ter bastante cuidado. Depois, segundo ponto, adotar iniciativas para dar organicidade ao grande movimento político-social que venceu o segundo turno das eleições presidenciais, compondo uma ampla frente com movimentos sociais, partidos e setores de partidos em defesa de reformas político-populares. Cara de pau, hein? Terceiro ponto, priorizar ações de comunicação, fortalecendo nossa agência de notícias, articulando a com mídias digitais, com ação permanente nas redes sociais, né, os MAVs soltos por aí. Integrar nossas ações de comunicação com o rico movimento cultural em curso no país. Relançar a campanha pela reforma política e pela mídia democrática, tudo que inclui a palavra democrática para eles e democrática só para eles, não para os outros, isso aí já está claro. Contribuindo para que o governo possa tomar medidas avançadas nesta área e sustentar a batalha que travaremos a respeito do Congresso Nacional. E aí depois vem os compromissos do PT com a plataforma deles e que a Dilma já antecipou em alguns dos seus pronunciamentos. Primeiro, reforma política. Segundo, democratização dos meios de comunicação, em outra palavra, censura, com uma lei da mídia democrática. Democracia representativa, coloco a palavra no início só para reforçar a defesa de um princípio que todos concordam, mas em seguida já falam democracia direta e participativa, mobilização e luta social, e aí entra justamente a instituição dos conselhos, né, Diego? Para eles se utilizam disso claramente porque
o quadro que eles tentam pintar para a sociedade é que eles estão, na verdade, desenvolvendo formas complementares de democracia e não formas que excluem umas às outras. Quando, na verdade, quando se passa para uma democracia plebiscitária, mobilizada por grandes grupos com ramificações pelo Brasil inteiro, a gente acaba, de certa maneira, tirando parte da autoridade do Congresso, em especial se for na forma de plebiscito, né, e não na forma de referendo, como a oposição não, como a base aliada, inclusive, por parte do PMDB, o presidente do Senado, Renan Calheiros, falou que pode-se fazer reforma política, mas desde que seja por meio de referendo e não plebiscito. Isso. Mas o PT não gosta disso. E o ponto E que trata da desmilitarização das polícias militares. Além da reforma agrária e urbana. Além da reforma agrária e urbana. Mas vamos ficar na desmilitarização das polícias militares. Querem tirar a arma da nossa polícia. E aí, Diego? Não, isso aí não tem a menor chance de ser aprovado, mas não tem a menor chance. Essa é uma bandeira da esquerda brasileira há muito tempo, há 3 décadas, desmilitarizar as polícias estaduais. E por que é uma bandeira? Porque uma das poucas instituições que tem hierarquia e disciplina é justamente o Exército Brasileiro e as polícias militares. O princípio é o mesmo, tá? Aliás, muito se diz que, ou se dizia, né, que as justiças militares dos estados não puniam os transgressores, tal. Eu, uma vez, como repórter, há muito tempo, lá nos anos 90, fiz uma reportagem, fui analisar processos no Tribunal Militar do Rio Grande do Sul, e é um tribunal que pune, viu? É um tribunal que pune, Tribunal Militar. Eu não gosto do princípio de nomeação dos juízes militares nos estados, tá? Que no Rio Grande do Sul, o governador, numa canetada, bota. Agora, aliás, botou de juiz militar no nosso Tribunal Militar aqui do Rio Grande do Sul, o então comandante da Brigada Militar, até há pouco tempo. Para quem é de fora do Rio Grande do Sul, saiba que a Brigada Militar é o nome da nossa Polícia Militar, e esse comandante da nossa brigada fazia bandeiraço pro partido, pô. Aí, isso não é função de Estado, sabe? Como é que o cara vai comandar uma tropa sendo partidário ao extremo? Uma coisa é você ter a sua simpatia pessoal, outra coisa é externar isso desta forma, né? E mais, esta nomeação desse cidadão para o Tribunal Militar está sub júdice, porque a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, lá no ano passado, ingressou com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque o governador petista aqui do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, mudou os critérios de promoção dos oficiais dentro da carreira. E mudou de que forma, né? Não é para que o sujeito mais qualificado e mais estudado pudesse ascender. Pelo contrário, ele tirou as provas de notas, ele diminuiu o peso justamente da educação formal e aumentou a pontuação dos critérios subjetivos, tá? De maneira que os CCs, que os partidários dele, que os militantes do partido pudessem rapidamente ascender na carreira. Isso é uma coisa que o próximo governador do Rio Grande do Sul vai ter que mudar. Esta lei, que foi distorcida no governo de Tarso Genro, que agora foi para casa, né, levou uma lambada, desde 1990, que nós tínhamos uma diferença tão grande do vencedor para o segundo colocado, o próximo governador vai ter que mudar isso. Mas eu acho, viu, Marcel, respondendo a tua pergunta, que não tem a menor chance disso passar. Tem a menor chance. Mas vão insistir, porque isso é uma demanda, vamos dizer assim, panfletária, né? Como se o militarismo nas polícias fosse a causa maior dos problemas que a segurança pública enfrenta no Brasil. E não é. Né? Se você quer, eu costumo dizer uma coisa, tá? Se você quer uma polícia sueca no Brasil, uma polícia nórdica, você tem que ter criminalidade sueca e nórdica.
Porque, do contrário, a polícia combate o crime com as armas que tem, poxa. Né? Dentro da lei, da ordem, do estrito cumprimento do dever, da Constituição, e excessos e o desrespeito à lei, que seja punido com severidade. Agora, você não pode pegar o excesso, vamos dizer assim, a violação da legislação, que é uma exceção, e transformar em regra. Não pode. Eles vão tentar ficar com esse oba-oba aí para desmilitarizar, mas não tem a menor chance, Marcelo. Eu digo, tirar a arma de um policial é como tirar a caneta de um jornalista, é como tirar a máquina fotográfica de um fotógrafo, é simplesmente instrumento de trabalho que está ali para defesa, em primeiro lugar, e não para defesa da bandidagem, que essa sim está muito bem armada, obrigado. Né? É uma inversão de valores total, que reflete essa mentalidade de que o bandido é uma vítima da sociedade, de que o bandido ele é uma forma primitiva de revolucionário social, né? O que é um absurdo. Marcel, duas coisas, olha aqui, ó. Claro que a gente sabe que existe gente que quer desarmar o policial, mas no caso específico desta desmilitarização, é tirar os princípios militares da polícia. A polícia continuaria, né, em regra armada, mas sem o perfil militar. E aí eles vêm com aquela conversa, porque o militar ele é treinado para combater o inimigo e não para proteger a sociedade. Isso é como dizem os americanos, bullshit, né? O bandido que está levando desespero às ruas das cidades brasileiras aí, e não independe de tamanho, né? Hoje a cidade pode ser gigantesca ou pode ser uma pequena cidade, um bandido armado leva o desespero a uma comunidade, né? Ele muitas vezes ele é pior do que um soldado de um exército que esteja lutando com você, porque ele tem a capacidade de fazer maldades com você que um soldado de um exército do outro lado não tem. Perfeito. Acho que é isso aí mesmo. É interessante que eles falam também, né, o compromisso com as reformas estruturais, com destaque para a reforma política, as reformas agrária e urbana e a desmilitarização das polícias militares, ou seja, eles claramente têm mais reformas estruturais na manga, mas eles resolveram explicitar essas e não explicitar de que maneira vai sendo feito isso. Sobre reforma agrária, o fato é que o governo Dilma foi um dos governos que menos desapropriou terras improdutivas comparado aos outros, né? Então ganha um ar um pouco de panfletarismo também, essa nota. Até porque a gente sabe que essa nota, em parte, não é uma nota que vem... Aliás, essa resolução não chega a ser uma resolução de pontos a serem postos em prática amanhã. Ela serve mais como um guia para a militância e para, enfim, apoiadores em geral do PT. Mas, felizmente, como o Diego bem disse, tem poucas possibilidades de passar boa parte dessas reformas. Até porque, felizmente, a gente tem, nesse ano, um Congresso bastante fragmentado e o governo Dilma vai ter um trabalho muito duro. Eu tenho pena de quem for o ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma, porque vai comer o pão que o diabo amassou, ou o pão que o Eduardo Cunha amassou. Marcel? Em relação à desmilitarização, por isso que nós precisamos estar bem atentos para tudo que o PT propõe, porque além de toda a questão da desmilitarização envolver a questão da hierarquia e de todas as coisas que abominam, na verdade, aqueles que estão no poder, existem projetos justamente que visam, inclusive, desarmar o policial. E desarmar o cidadão de bem já fizeram, né, Diego? O que fizeram com o cidadão, mesmo que no referendo nós tivéssemos dito que, majoritariamente, Brasil afora, que nós não aceitávamos o desarmamento do cidadão, ele hoje é uma realidade.
né? Então, cada vez mais nós estamos reféns de um governo que tem demonstrado, como nessa resolução, que os princípios democráticos e o respeito às liberdades individuais não é o seu forte, muitas vezes, aliás, anda no sentido oposto, e por isso nós precisamos nos manter muito atentos a tudo que sai, por mais que não seja a solução que vai ser colocada em prática imediatamente, o trabalho que tu tem feito também na tua página, no teu Face, enfim, nos artigos que tu escreve no Instituto Liberal, é fundamental para alertar as pessoas de tudo que está acontecendo hoje no nosso país. E também eu, Diego, como jornalista, porque nós não podemos parar de falar. Eles estão realmente acusando a força da oposição, que está crescendo no Brasil. Em Porto Alegre nós já demonstramos nas manifestações dia 1º de novembro, e já conclamo todos que estão assistindo esse hangout a participar no dia 15, no próximo sábado, as manifestações vão ter em Porto Alegre, a concentração vai ser no Parcão. Já existe o evento no Facebook, Mais Brasil, Menos PT. Procurem por Mais Brasil, Menos PT, Movimento Brasil Livre. Confirmem a presença no próximo sábado, vai ser grande, para mostrar que o Brasil tem oposição. E que oposição é algo democrático. Só quem não quer ter oposição é quem não aceita a democracia. A oposição faz parte da democracia, e nós vamos mostrar para quem quiser ver e ouvir que no Brasil existe, sim, oposição insatisfeita com os rumos do nosso governo. Uhum. Bom, fala. Isso que o Marcel falou, esse projeto de não só desmilitarização da polícia, mas mesmo o desarmamento da polícia, entra em consonância com uma ideia de que, como o PT e sua base aliada provavelmente nunca vão ter controle sobre todos os estados brasileiros, seria interessante, para evitar eventuais desgastes, digamos assim, não correr o risco de contar com, por exemplo, um potencial opositor tendo domínio sobre a Polícia Militar de São Paulo, que hoje é a terceira maior força militar de toda a América Latina, somente atrás do Exército Brasileiro e do Exército do México, né? Então, para quem tem um plano de dominação e de hegemonia nacional, é muito ruim ter uma unidade infranacional tão poderosa, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Rio, como é o caso de Minas Gerais e mesmo Rio Grande do Sul. Uhum. Bom, para fechar, pessoal, antes de fazer a rodada rápida aí com vocês, ainda sobre essa manifestação aí de dezenas de porto-alegrenses, enfim, 40 pessoas lá, algo assim, diante do Memorial Prestes, né, aqui na capital, só queria fazer uma observação em relação ao não sei quem é que foi que falou, quem criticou, Marcel, foi o arquiteto. O arquiteto, executor e também o Edson. Ele falou que era uma manifestação de intolerância, né? Isso, lamentável. Deixa eu achar aqui só um pouquinho, já acho que Não, é porque, na verdade, esse senhor, com perdão da palavra que eu vou usar, mas esse senhor é um ignorante, né? Porque em qualquer sociedade democrática do mundo, as pessoas se reunirem ou para pleitearem determinada coisa, ou para criticarem determinada coisa, isso é absolutamente comum numa democracia constitucional ocidental. Então, esse senhor é um ignorante. Eu acho que, na verdade, ele deve ser, eu não sei quem é, entendeu? Mas ele deve ser, esse senhor, um arquiteto muito focado no seu... Hermes Teixeira da Rosa. Vou ler aqui, ó. Passei ali na frente, agora de tarde, e fiquei apavorado com o que eu vi. Como arquiteto dessa obra, é uma coisa que me deixa muito triste. É lamentável esse tipo de coisa no Rio Grande do Sul, comentou o arquiteto Hermes Teixeira da Rosa, responsável pela execução da obra. Ou ele, como eu estava dizendo, ou ele é muito ignorante, no sentido de não saber nada de nada, quase um alienado, né? Porque esse tipo de manifestação
é absolutamente comum em países civilizados, em países democráticos, nas democracias liberais do Ocidente, né? Ou ele é um comunista. Daqui a pouco nós estamos falando com um cara que é comunista, quer dizer, esse sujeito que você citou é um comunista. Daí eu não esperava nada de diferente, viu? Ou as duas coisas. Hã? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. É verdade, Fábio. Que não são autoexcludentes, né? Não, não são. Mas eu acho que o seguinte, ó, a grande lição que vocês deram aí, as pessoas que foram lá, botar seus cartazes e tal, é mostrar que o Brasil corre riscos, sabe? Um dia desse eu estava vendo um vídeo aí na internet, diz que o Jô Soares falou, não, os caras falam em bolivarianismo, os caras não conhecem o Brasil, tal. Tá aí. O Jô Soares eu não posso chamar de ignorante, porque o Jô Soares não é um cara ignorante, tá? O Jô Soares é um sujeito bem informado, mas provavelmente contaminado, né, pela ideologia. A gente acha que a pessoa saiu de determinada ideologia, evoluiu, mas na verdade a ideologia está ali, latente, e em determinado momento ela surge. O Brasil corre risco, sim. Corre risco. O simples fato de o partido que está no poder pensar nessas coisas, como cerceamento da imprensa, criação de sovietes, de conselhos bolivarianos, o simples pensamento, tá, ainda que não leve à execução, que não consigam fazer, já é um risco. A diferença, e nisso aí eu concordo, se é que foi esse o objetivo do Jô Soares quando ele disse, mas acho que não foi, concordamos por vias tortas. Eu acho que o Brasil saiu diferente desta eleição. O Brasil já tinha dado demonstração em 2013, quando milhões de pessoas, sobretudo jovens, foram às ruas, dizendo que não estavam satisfeitos com o Estado brasileiro, tá? E agora, na eleição, ficou claro que essas pessoas, muitas delas, não estão dispostas mais a se calar diante dessas mentiras todas contadas. E aí eu acho, ao contrário do que disseram alguns colunistas, articulistas e opinadores, a eleição é sempre assim. Lamento. Eu acho que não é só na eleição. Até a gente pode concluir vocês opinando sobre isso. Eu acho que esta população que despertou para isso, ela entendeu, está entendendo, que o processo político não se faz apenas nos 2 meses de eleição, 3 meses de eleição. O processo político de conquista, né, de consciências, de argumentação, de confrontação de ideias, ele é permanente em qualquer sociedade moderna existente hoje no mundo. Diego, eu queria aproveitar já que nós estamos encerrando aqui, passar uma pergunta que veio por inbox aqui da Giovana de Porto Alegre. Ela disse assim, uma coisa é o que o PT escreveu na resolução e tem vontade de fazer, outra coisa é o partido ter condições de aprovar essas coisas no cenário atual. A pergunta dela é, quais são as coisas mais palpáveis para eles? Nisso ela tem muitas dúvidas. O que tu acha? O que é mais fácil? O que o PT vai tentar aprovar ou se vai conseguir nos próximos anos? Marcel, eu acho o seguinte, tá? A base petista no Congresso Nacional é uma base alugada. E esta base já está dando demonstração de que não vai mais fazer esse jogo sórdido de aprovar qualquer coisa à custa de muito dinheiro. E acho que tem 2 razões para isso. Primeiro, o desgaste natural de 12 anos de um mesmo grupo no poder. Isso nunca aconteceu no Brasil dentro da democracia. E segundo, porque com o escândalo da Petrobras, as torneiras da corrupção limitaram muito a grana, né? Não tem grana. Então, como a base é alugada, sobretudo no Congresso Nacional, eu acho que eles não vão aprovar essas coisas, vão tentar. Nós podemos, num outro hangout, falar do que pode acontecer numa circunstância de crise econômica severa, que é o que está se desenhando para o Brasil
desde já e no ano que vem com força total, uma crise econômica violentíssima, e os black blocs do PT nas ruas, tá? Tentando incendiar a institucionalidade do país. A gente pode, num segundo hangout, falar nisso, que eu acho que este é um horizonte que se desenha aí. Não pensem vocês que o PT, com o seu histórico de partido marxista, uma vertente totalitária muito forte, vai simplesmente topar, vamos fazer mais os nossos 4 aninhos aqui. A gente tenta aprovar o controle da mídia, não consegue, tudo bem, deixa para lá. A gente tenta fazer os conselhos bolivarianos, não dá, tudo bem. Estourou a Petrobras, vai vir o impeachment da Dilma. Tudo bem, isso é normal de uma democracia. Para o PT não será. E a sociedade brasileira tem que estar preparada para este momento que se desenha. A verdade é que o PT não vai querer largar o osso, não tem hipótese, não é um partido que aceita a transição democrática, a alternância de poder, não é um partido que vislumbra a hipótese de em 4 anos passar a faixa presidencial adiante. Já disseram que fariam o diabo para vencer essa última eleição e fizeram, e vão fazer o diabo para aprovar aquilo que querem durante os próximos 4 anos. O meu palpite é o mesmo, vai ser muito difícil aprovar o que eles querem, mas também porque há um elemento novo, que é essa mobilização popular, que está se intensificando e, mais importante, de forma organizada. Eu acho que tem mais um elemento que precisa ser colocado aí, que é a volta do Lula em 4 anos, como candidato, e que precisa ser, ele como figura pública, como político, precisa ser imediatamente desconstruído para que se demonstre o patife que ele, na verdade, é. Ele, daqui a 4 anos, ele é candidato a presidente da República, é um cara que, a meu juízo, por ter sido não é possível que todo mensalão tenha acontecido sem que ele soubesse disso. O Doleiro Youssef agora disse que ele e a Dilma também sabiam do Petrolão, tá para ser investigado tudo para que nós tenhamos prova disso, vamos ver se realmente confirma o que se diz. Mas não é possível que um líder como o Lula não soubesse de nada. E por isso ele deveria estar já pagando pelos eventuais crimes que cometeu. Então ele precisa, a imagem dele vai, durante os próximos 4 anos, ela precisa ser colocada a teste, e o cidadão brasileiro que vai às ruas precisa começar a focar naquele que vai querer voltar a assumir o poder. E eu acredito também que o parlamento já se colocou mais fortemente contra o PT, já derrubou na Câmara o projeto dos conselhos bolivarianos. O Eduardo Cunha, do PMDB, está se colocando também como candidato, e no seu discurso, pelo menos, por mais que nós conheçamos a história de Eduardo Cunha, não é nenhum grande exemplo de líder político no Brasil, no melhor sentido da palavra, mas, por outro lado, ele tem utilizado no próprio discurso o fato de que ele não quer uma Câmara, um Congresso subserviente ao Planalto, e isso tudo nos deixa, pelo menos, um pouco menos intranquilos, para não dizer mais tranquilos, menos intranquilos em relação ao... Caiu o Marcel aí, Fábio. Marcel caiu. Oi. E também que o líder que surgiu aí das urnas, Aécio Neves como líder da oposição, realmente se coloque como líder da oposição. Essas seriam as considerações finais em relação a essa pergunta. Algo que precisa ficar claro para todos é o fato de que o PT não é um partido democrata ou democrata liberal, que é o regime no qual vivemos, uma democracia liberal, não no sentido econômico, mas sim no sentido político, de uma democracia que garante o direito à propriedade privada, liberdades individuais de primeira e segunda geração. O PT não acredita nisso. O PT foi contra a Constituição de 1988, foi contra o Plano Real. O PT é um partido socialista reformista. Eles só não implantam o socialismo aqui no Brasil porque eles não dispõem das condições sociais e políticas para tanto. Porque, felizmente, o Brasil é um país imenso. Não é um país do tamanho da Venezuela, que, enfim, com todo respeito aos cidadãos venezuelanos, é um país pequeno, é um país muito mais fácil de se
gerar um controle estatal sobre os movimentos sociais e o movimento da sociedade civil. Em especial pelo fato de que uma boa parte das receitas do país Venezuela, uma boa parte do PIB, está ligada à produção de petróleo, que hoje é estatizada na Venezuela. Então isso coloca um poder muito grande nas mãos do governo venezuelano. Situação muito diferente da encontrada no Brasil, felizmente. Então, eu não acho que o Brasil vai virar a Venezuela, mas a gente está a caminho de virar algo parecido com a Argentina. E eu não quero viver isso aqui. Eu não acho que o Brasil vai virar comunista nem socialista. O grande problema é o caminho até se perceber, até se causar uma convulsão social que freie esse caminho tão perverso, que acaba gerando, enfim, uma série de oportunidades perdidas de desenvolvimento e de prosperidade e de exercício da liberdade. Mas, Maravilha. Enfim, só dois comentários mais para fustigar a percepção crítica das pessoas. Para quem não sabe, a palavra russa Soviet significa Conselho Popular e a palavra russa Bolshevik significa campo majoritário, que não por acaso é o nome da corrente partidária dentro do PT, da qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazia parte. Agora o campo majoritário mudou de nome e tá... Eu não lembro qual o novo nome, acho que alguma coisa tipo Um Novo Brasil, alguma coisa mais mascarada, mas o nome original da corrente dele é campo majoritário, que é literalmente bolchevique. Curioso, não? Interessante, interessante. Maravilha. Um abraço, Fábio. Valeu, Diego. Grande abraço a todos os amigos assistindo até essa hora. Uma boa noite a todos. Valeu. Abraço, Marcel Van Hatten. Abraço, Diego Casagrande. Valeu, obrigado a todos aí que estão assistindo. Legal. Até a próxima. Faremos outros. Abraço a você que está nos assistindo até esse horário, meia-noite. E o vídeo fica à disposição para quem quiser assistir aí ad eternum. Assistir no YouTube, vai estar o link aí para as pessoas assistirem. Um abraço, boa noite, boa semana.